prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento único na história do Colégio Cristão do Curitiba, onde nós conseguimos reunir os pais e, de alguma forma, dar para passar para os pais a visão de educação que nós temos e que nós temos executado durante esses 17 anos. Primeiramente na Escola Cristã Hélio Letícia Pierce e agora com o ensino médio no Colégio Cristão de Curitiba. Eu gostaria de ler o texto do livro de Jó, capítulo 14, que diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde ele está? Eu não gostaria de pensar meramente na brevidade da vida, mas eu gostaria de pensar na vida como um todo. Nós falamos às vezes que procuramos educar com uma visão de eternidade, educar com um aprendizado que de alguma forma reflita na eternidade. Existem algumas lições que nós aprendemos com a escola, ou às vezes não aprendemos, né? E algumas lições que nós aprendemos com a vida. Durante todo esse ano letivo, nós tivemos uma equipe de mais de 50 pessoas envolvidas na vida do seu filho, tentando de alguma forma ensiná-los e educá-los, passando a saberes científicos, passando os saberes necessários para a sua vida e para a sua própria formação profissional. Mas quando nós olhamos a vida, nós vimos que a vida é muito mais do que uma preparação para um tempo de trabalho e um tempo de ajudar. E eu disse que não é sempre na escola que se aprende essas lições, mas na nossa própria experiência no cotidiano, essas lições vêm. Eu não sei se vocês perceberam que quem deveria estar fazendo a parte da professora Viviane aqui, que é coordenadora da escola cristã, seria a minha coordenadora, professora Camila. E hoje à tarde estivemos com ela, que já está internada desde sexta-feira, fazendo exames, e simplesmente os médicos não descobrem o que ela tem, como tratar. E numa das visitas que eu estive fazendo para ela, nós falamos sobre vida, e nós falamos sobre enfermidade, e nós falamos sobre morte. E uma coisa interessante foi que ela sorriu para mim e ela disse: pai, se eu for, vocês vão ficar bem pior que eu, porque para mim o partir é muito melhor. E eu fico pensando, que tipo de educação nós fornecemos para os nossos filhos, educação que prepara os nossos filhos para alguns anos aqui na Terra e não os prepara para a eternidade. E quando eu ouvi o depoimento da minha filha nessa tarde, eu fiquei pensando, nós estamos no caminho certo? Porque nós não sabemos quanto tempo vão durar os nossos filhos, mas nós precisamos de fato preparar os nossos filhos para a eternidade, porque nós não trouxemos nada e nós não levamos nada. Faz-me lembrar de Alexandre o Grande, segundo a história, ele dando instrução para o seu enterro. Ele disse: eu quero que os médicos eles levem o meu caixão, o meu caixão será carregado pelos médicos, e eu gostaria que os bens, ouro e prata, fossem sendo jogados pelo chão à medida que o enterro fosse passando. E eu gostaria que as minhas mãos não ficassem presas dentro do caixão, mas que elas ficassem soltas, abanando se possível. E eles perguntaram para Alexandre o Grande por quê?
ele queria dessa maneira. E ele disse: eu quero assim para que os médicos saibam que quando a morte chega, eles não podem fazer nada. Eu gostaria que fosse assim, para que as pessoas olhassem que aquilo que se junta, que se amontoa no tempo da nossa vida, aqui na terra, ele fica aqui na terra. E eu gostaria que as minhas mãos ficassem abertas e abanando, para que as pessoas, ao virem o meu enterro passando, soubessem que eu não trouxe nada e eu não levo absolutamente nada. O que é a vida então? O que nós gostaríamos de ensinar aos nossos filhos sobre a vida? Eles que podem encontrar a morte mais rápido, mais cedo do que nós planejamos, que nós gostaríamos ou que nós imaginamos. Então é necessário que nós paremos a nossa vida para poder pensar na própria vida. Tá? Vamos parar o carro e analisar a nossa vida. O que é a vida? Eu tenho aprendido, quando vejo pessoas enfrentando a morte, que o bem mais precioso que nós podemos alcançar no tempo que nós vivemos aqui é a salvação da nossa alma. Dizem as Escrituras de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse é o bem mais precioso, a salvação da nossa alma. Como é que eu posso alcançar a salvação da minha alma? Primeiro, as Escrituras, elas são bem claras, que eu não mereço a salvação da minha alma. Eu sou pecador culpado, porque as Escrituras, quando elas me olham e me julgam, elas dizem: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nem um sequer. E eu tenho uma justa condenação do pecado que é encontrado na minha vida. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o Senhor Jesus se apresentando sem pecado para tirar o pecado do mundo. Me faz lembrar das palavras de João Batista, quando viu Jesus passando. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as Escrituras dizem: quem tem a Cristo tem a vida. Esse foi o grande chamado apostólico: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqueles que descansam na graça de Deus, na sua misericórdia, eles podem enfrentar a eternidade na plena aceitação de Deus, descansando as suas almas em palavras como de Paulo aos Romanos, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está proclamado. O Colégio Cristão de Curitiba, o seu grande objetivo é fazer Cristo conhecido, a sua salvação proclamada, preparando os nossos filhos para quando eles enfrentarem a adversidade ou a morte, eles possam correr para Cristo e encontrarem em Cristo a salvação das suas almas. Uma vida importante em termos de valia é uma vida segura. Enquanto nós estivermos olhando para nós mesmos, na nossa perseverança, no nosso fazer para alcançar a dádiva de Deus, nós estamos perdidos. Quando nós confiamos em nós estamos perdidos. Quando nós confiamos em Deus, nós estamos ganhos. E vimos que é necessário para a nossa alma uma segurança. Uma segurança. Não é aquela segurança que vem de uma religião. Você vem para a igreja, você dá o dízimo, você paga isso, você faz aquilo, e as pessoas vão oferecendo alguma coisa numa barganha com Deus. É importante que nós saibamos que não temos como barganhar com Deus. Ele diz: qualquer ato de justiça que eu tente fazer é como um trapo de imundícia, e simplesmente mostra o meu caráter. Eu preciso ter uma vida salva. A minha alma precisa ser uma alma segura. Eu preciso ter uma vida satisfeita.
uma vida feliz, uma vida satisfeita. Nós somos enganados dioturnamente pela mídia que nos ensina a ter para ser feliz. E às vezes nós ficamos embriagados com isso e nós queremos que os nossos filhos simplesmente estejam adquirindo bem, e em adquirir o bem, ele vai ser feliz. E como nós temos falado de outras vezes, o ser humano ele é insatisfazível. Essa palavra não existe. Insatisfazível. Ele nunca está satisfeito com o que tem. Ele sempre está querendo mais e mais e mais. Mas quando se descobre uma relação íntima com Deus, quando se chega a Ele, sentindo o pecado e confessando o pecado e buscando aquela paz que Ele diz que recebe todo o entendimento, nós encontramos o significado de uma vida feliz. Meu amigo, talvez eu não te conheça a fundo nem as suas necessidades espirituais, e talvez você esteja até saindo da escola esse ano, mas saiba uma coisa: você nunca vai encontrar uma felicidade numa vida desvinculada de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós, só Ele pode satisfazer plenamente a nossa vida para levá-la à felicidade. E, finalmente, uma vida feliz é uma vida entregue. Uma vida entregue. É uma vida que ela não teme aquilo que a circunda, mas uma vida que olhou para Cristo e encontrou Cristo, toda a sua necessidade, toda a sua aspiração, toda a sua necessidade da sua alma, e ela se lança diante de Cristo que o recebe gostoso. Sem dúvida nenhuma, a melhor parte. Lembra de Marta e Maria? Não vou tirar isso dela, porque ela encontrou a boa parte. A boa parte. Não vou tirar uma vida entregue, submissa a Cristo Jesus. Do lado da cama da minha filha tem uma senhora que está lutando com câncer. Com muitos nós conhecemos. Primeiramente o câncer de mama, que tirou, e agora depois de alguns anos está no sangue. E a Camila, ela disse que aquela mulher, ela chora a noite toda com dores. Eu perguntei para a Rusleia: será que a Camila já teve tempo para poder